dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Então, boa noite, pessoal. Lembrando que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em nome dele, ele com elas estará. Então, vamos nos conectar ao Mestre Jesus por intermédio de nossos corações, para que a gente possa aproveitar esse momento, refletindo, crescendo um pouco mais. É o nosso crescendo espiritualmente, que é o nosso propósito primeiro da nossa passagem na Terra. Então, vou ler aqui um trecho de Mateus capítulo 17, versículos 14 a 20. Quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem se aproximou dele e, lançando-se de joelho aos pés de Jesus, disse: Senhor, tenha piedade do meu filho, porque ele é lunático, sofre muito, pois ele cai muitas vezes no fogo e cai muitas vezes na água. Eu o apresentei a teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu, dizendo: Ó povo incrédulo, até quando estarei convosco? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio saiu do menino, e no mesmo instante ele ficou são. Os discípulos vieram então falar com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que nós fomos incapazes de expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé, o tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Tem outra passagem que tem em Marcos 20 a 23, capítulo 11, versículos 20 a 23. Jesus lhes disse: tenham fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar em seu coração, ao contrário, crendo firmemente de que tudo aquilo que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Sobre a fé. O que a gente pode dizer da fé? É importante. Vamos pensar numa analogia. Nós temos uma estátua preciosa. A gente precisa cuidar dela com cuidado, porque ela é muito preciosa, mas ela pode quebrar se sofrer um choque, né? Então nós colocamos essa estátua em cima de uma mesa de madeira. Essa mesa de madeira sustenta o peso da estátua, porém, se por acaso alguém esbarrar na mesa, ou aparecer um cão, um cachorro desgovernado e bater na mesa, quebrar uma perna dela, essa mesa pode tombar.
E quando a mesa tomba, a estátua cai no chão e quebra, né? Então, uma outra possibilidade que a gente tem é amarrar essa estátua com um fio. Um fio que quase não se vê, sabe aqueles fios de nylon? Mas eu vou amarrar ela com fios de nylon no teto, de modo que ela vai continuar sobre a mesa. Ela vai continuar ali apoiada sobre a mesa, mas ela é ligada ao teto por intermédio desses fios de nylon que a gente tem muita dificuldade de ver. São muito sutis, mas eles estão lá. O que acontece se um belo dia alguém vem e esbarra nessa mesa ou quebra uma perna dela? A mesa vai perder equilíbrio. Talvez ela não tombe com uma perna quebrada, mas se ela quebrar mais uma perna, ela vai tombar. A mesa tombando, o que aconteceria com a estátua? A estátua vai ao chão e se despedaça em 1000 pedaços. Porém, nós amarramos a estátua no teto por intermédio, né? Nós amarramos a estátua no teto por intermédio de um fio que dá segurança. Então, se a mesa cair, o que acontece? A estátua vai cair no chão? Não, porque ela está presa no teto, né? Mais prudente. Derruba a mesa, cai tudo, mas a estátua está lá, presa no teto, segura. Ela não vai cair, não vai quebrar. Agora, onde está a analogia? O que é a mesa? A mesa representa o mundo material. O mundo material é sujeito às turbulências da matéria. O que está no mundo material? Riqueza material, né? Beleza física, atributos físicos passageiros, prestígio, títulos, tudo isso é inerente à Terra, ao mundo da matéria. E aquele fio que prende a estátua ao teto, o que é aquilo? É a sua fé em algo muito maior do que a matéria. Aqueles fios que prendem a estátua ao teto é a nossa fé em Deus. E a estátua somos nós. Onde nós pomos o nosso apoio? Na mesa, que é matéria? Ou no teto, que representa nosso vínculo, nossa fé em Deus? Onde está o nosso apoio? Reparem que se eu passo a minha vida apostando na matéria, de uma hora para outra, aquela mesa pode tombar. E a minha estátua cai no chão e ela acabou. Ela não tem mais nada. Mas se o meu apoio é na fé em Deus, na fé em algo, na fé na virtude, a fé na caridade que Jesus recomenda, a matéria pode se desfazer, mas a estátua não quebra. Ela permanece flutuando ali, amparada pela luz do Mestre, pela luz divina. De tal sorte que aquela estátua que não quebrou, ela passa a ser até uma referência, porque ela está segura. Agora, como é que nós vamos saber se nós temos fé ou não, sem o desafio, sem a dificuldade? É impossível. Porque ter fé, quando tudo é favorável, é muito fácil. Ter fé quando o dinheiro não falta, ter fé quando a saúde é perfeita, ter fé quando todos os ventos ajudam é muito fácil. O desafio é ter fé quando
as adversidades nos assaltam. É esse o momento que nós podemos avaliar o valor e a intensidade da nossa fé. Onde nós estamos colocando o nosso apoio? Né? Vamos dar um exemplo. Pai, mãe, passa a vida inteira juntando, acumulando dinheiro para deixar riqueza para os filhos. Que eu vou. Se amanhã eu morrer, meus filhos estão seguros porque eu vou deixar casas, apartamentos, imóveis, dinheiro em banco. Aí, de repente, acontece uma guerra, ou uma guerra civil, todo esse patrimônio que foi deixado para os filhos acabou na mesma hora. Imagina uma situação dessa. O mundo material sofre uma turbulência terrível. E tudo aquilo que você apostou, que é a vida material, a mesa ruiu, a mesa caiu, quebrou. O que ficou? O teu apoio é onde? É embaixo ou em cima? Porque tem muita gente, infelizmente, que tem dificuldade de entender que o sucesso que interessa é o sucesso espiritual. Ah, mas por causa disso eu vou parar de trabalhar, de servir? Claro que não. Claro que não. É nosso dever. A lei do trabalho é uma das leis de Deus. Mas eu trabalho para servir ou eu trabalho para acumular? Qual é a minha prioridade? Onde eu estou apostando as minhas fichas? Em cima ou embaixo? Né? E a fé, para a gente avaliar a nossa própria fé, nós precisamos de dificuldades, de adversidade. Né? Então é isso que nos dá força. Tem uma outra. Agora, a gente precisa ter fé de verdade, como Jesus falou. Se você fala, vai acontecer isso e acredita, algo bom, né? Algo generoso, bom para o próximo. Aquilo tem um grande potencial de se realizar se você acredita realmente naquilo. Vamos supor, eu estou pleiteando, digamos, uma vaga. Estou procurando uma vaga de trabalho. E tem um emprego que eu acho que é excelente para mim. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou preparar o meu currículo com todo carinho. Eu vou no correio para postar o meu currículo para aquela empresa. Porque eu tenho fé que o meu currículo vai ser o ideal para aquela vaga. Então eu vou caminhando para o correio. Porém, no meio do caminho, a minha fé começa a balançar. Será que eu vou conseguir a vaga? Ou não? Talvez não. Talvez sim. Será que eu não estou fazendo papel de bobo ainda até o correio para deixar? É ou não é? Acontece isso ou não? Muitas vezes a nossa fé fraqueja. E eu chego lá no correio para deixar carta. Tentando buscar aquela vaga, conseguir aquela vaga. Vou no correio e volto. Com a fé balançando. Né? Eu não sei se vai dar certo, se vai, se não. E volto para casa. Quando eu chego em casa, eu me surpreendo. E quando eu vejo que a carta está na minha mão. A carta ficou na minha mão. Eu nem postei ela no correio. Então, quando a gente faz uma oração, se a gente já põe fé nessa oração, ela tem um efeito muito poderoso. Porém, se a minha oração carece de fé, é o caso da correspondência, da carta do meu currículo, que eu fui no correio. A minha fé faltou e eu nem despachei a minha carta. Eu nem consegui transmitir o que eu queria porque faltou a fé. Então, para eu conseguir transmitir o meu pensamento, eu preciso ter fé. É necessário ter fé, senão
É que nem eu vou no correio e volto para casa com a carta na mão, gente. E como é que a gente consegue a fé? A fé não se prescreve, está lá no Evangelho. Ninguém diz assim, olha, tenha fé e a pessoa passa a ter fé. A construção da fé, ela é adquirida ao longo da vida e, quem sabe, de várias encarnações. Né? Porque talvez em uma encarnação a gente não consiga desenvolver a fé. Mas a gente tem que fazer a nossa tentativa. Realmente, como Jesus nos falou, se o que a gente pede é algo maior do que nós, se é algo para o bem, se é algo que não tenha nenhum propósito egoísta, ou que não seja motivada por orgulho, uma oração em favor do meu inimigo, do meu adversário, uma oração sincera, ela tem um poder descomunal. Eu tenho algum interesse nessa oração? Ela tem muito poder se for sincera. Quando tem a pessoa que briga comigo, tem aquele chefe, um cliente complicado. Ah, é o cônjuge, que é difícil, o filho problemático. Oremos. Oremos por essa pessoa, mas com fé. Para a nossa carta não voltar para casa com ela na mão, para a gente não se surpreender com a carta na mão. Orar com fé e acreditar na ação de Deus. Orando com fé, a coisa muda. Ah, mas eu já rezei 50 vezes. Para o meu marido ele não melhora. Continue rezando. Continue orando com fé. Ah, eu rezei várias vezes, mas minha mulher ela não muda. Continue com fé. Cada oração que a gente faz em favor do próximo é como se fosse um bonequinho, um soldadinho que está tentando abrir uma porta. Que porta é essa? É a porta do coração daquela pessoa para quem a gente dirige a prece. A porta, às vezes, do arrependimento, da consciência, do pulo de consciência, do salto de consciência que a pessoa precisa. E a gente coloca um soldadinho lá, ele vai tentar abrir aquela porta que está emperrada, vai conseguir? Provavelmente não. Mas eu faço outra oração, outro soldadinho. E uma oração nunca é perdida. As orações jamais são perdidas. Faço uma terceira oração, um terceiro soldadinho tentando abrir a porta daquele coração porta enferrujada. Outra oração, quarto, 5, 6, 50 orações, já são 50 soldadinhos tentando abrir aquela porta. Vai ter um momento que esse conjunto só vão conseguir abrir aquela porta que está enferrujada. E eles vão entrar todos de uma vez naquele coração, carente de amor. Mas para eu encaminhar esse soldadinho, eu preciso ter fé. Porque se eu não tiver fé, o soldadinho nem chega lá, ele vai continuar aqui em casa, nem saiu de casa. E como é que a gente desenvolve a fé? Treinando. A gente está na academia, né? Não é uma academia para a gente fortalecer a nossa musculatura espiritual, não é para isso que existem as provas, as provas morais que a gente passa no planeta, são o quê? São os aparelhos. Eu estou precisando desenvolver aqui 70 quilos de perdão. Para levantar 70 quilos de perdão, tem que ter o peso. Por isso que vem a aprovação, que vai exigir de mim os 70. O outro está precisando de 150 quilos de perdão. Eu vou sair dessa encarnação levantando o peso de 150 quilos de perdão. Eu vou conseguir perdoar uma falta muito dura contra mim. Esse é um dos objetivos da nossa academia espiritual, que é a Terra, para a gente sair daqui com musculatura espiritual fortalecida. Né? Então, a gente tem que praticar, praticando a fé. Mas
Começa com uma oraçãozinha, pequena que seja, em favor da pessoa que te perturba. Mas ponha toda a fé que você puder. No dia seguinte você vai fazer uma oração mais fácil. Né? Terceiro dia, a oração, que a primeira foi de 1 centímetro de oração, na terceira oração já está com 5 centímetros, na 20ª já está com 1 metro de oração, na 50ª já está com 1 quilômetro de força. Então a gente vai aumentando, mas precisa treinar. Né? Tem a fé humana e a fé divina. A fé humana é a fé de realizar, que é aquela que a gente vê em certas pessoas assim muito especiais que olham uma realização, eu vou fazer. Não necessariamente vinculada à fé, mas, por exemplo, um empreendimento, eu vou fazer esse empreendimento por mais desafiador que ele seja, e a pessoa é tão obstinada que ela consegue. Porque o poder da nossa mente é muito alto. Só que a gente não acredita no nosso próprio poder. O poder da mentalização positiva é muito forte. Só que se eu não acredito nisso, a gente não realiza. E a fé é divina, então. E se você junta esse poder de realização, essa mentalização positiva, com um propósito divino, ninguém te segura. Aí que a gente vê. São os grandes expoentes, os grandes luminares que passam pela Terra. Vê os grandes fenômenos da caridade, como uma Madre Teresa, um Chico Xavier, né? Como Irmã Dulce. Não é? Eles juntam a fé humana com a fé divina. Nós precisamos de adversidades, porque isso nos mantém ativos e vivos. E isso desenvolve aos poucos a nossa fé. Tem alguns minutos ainda. Eu vou contar aqui uma outra analogia. Durante uma certa fase do ano, navios pesqueiros de um país oriental perceberam que perto da costa estava difícil de achar peixe. Então, eles tomaram a decisão de buscar pescado em um mar cada vez mais longe, cada vez mais alto. Então, eles tiveram que ir para o mar alto, oceano, para conseguir o pescado suficiente. E sempre, por ser muito longa a viagem, quando eles voltavam para o porto, os peixes estavam quase morrendo já, porque passavam muito tempo no tanque do navio. E ali, aquele marasmo ali, quando o navio chegava no porto e eles precisavam abater o peixe vivo, né, por conta da culinária deles, o peixe já estava quase emborcado, quase morrendo. E isso era inevitável, por quê? Porque a viagem era muito longa. Bom, um belo dia aconteceu algo diferente. Quando o pesqueiro chegou no porto, eles observaram que os peixes daquela vez estavam com uma vitalidade impressionante, estavam pulando, todo um movimento enorme ali dentro do tanque do navio, né? O pessoal começou a recolher, né, o pescado e descobriram que lá dentro do tanque tinha um tubarãozinho. E esse tubarãozinho ficava perseguindo os peixes que estavam dentro do tanque.
E aquela perseguição fez com que os peixes ficassem numa atividade enorme para fugir do tubarão. Então, os pescadores conseguiram entender a lição, né? Então, toda vez que eles iam pescar, eles deixavam um tubarãozinho lá dentro do tanque. Eles botavam o pescado lá e o tubarão começava a perseguir os peixinhos, ficava todo mundo bem ativo, numa enorme atividade e com grande vitalidade. Fazendo a nossa analogia, por que acontecem as provas da nossa vida? Se tudo fosse fácil, como é que nós nos comportaríamos? Tem gente que tem tudo e reclama de tudo, não é? Então a gente precisa da adversidade, porque a adversidade nos faz avançar, nos faz ter atividade, nos mantém com vitalidade e nos faz aprender. Então, essa é a razão das provas, né? São os exercícios da academia. Mas eu preciso confiar no professor que me passou aquela lista de exercícios da academia para a minha saúde. Agora, como é que eu vou fazer uma boa academia se eu desconfio do meu próprio professor que passou os exercícios? Eu preciso confiar nele. Ou no personal trainer, seja o que for. A analogia vale. Nós estamos numa academia. A Terra é uma academia onde a gente pratica exercícios para fortalecer a musculatura espiritual, para a gente sair da Terra com mais saúde do que entrou. Mais que saúde, saúde espiritual. Agora, eu preciso confiar no treinador que me passou as provas. E quem é esse treinador? O melhor do mundo. Não existe treinador melhor do que o nosso Mestre Jesus, que passa para cada um de nós as provas que nós precisamos passar para desenvolver os nossos pontos fracos. Mas, se na hora que eu estou levantando peso, eu vou sentir, eu vou reclamar, eu vou começar a desconfiar, eu não confio nesse treino que o melhor professor do mundo passou para mim, não faz sentido. A gente tem que acreditar. Tem que acreditar no mestre que passou os treinos para a gente nessa grande escola que é a Terra. E se cair a mesa, eu tô seguro pelo teto. Porque a minha fé, né, me segura. Então, pessoal, procuremos, na medida do possível, amarrar nossa estátua valiosa com fios de fé, de forma que, se a mesa cair, como frequentemente acontece, nada vai quebrar nossa estátua, porque ela está segura pelo alto. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. Comentários aí, quem quiser falar. Tio João, por favor. Fala. Desligando o microfone aqui. Boa noite para todos. Antes de fazer, gostaria de fazer um pequeno comentário, que quando se fala em fé, nós nos recorremos muito à oração, e nos recorremos à prece. E é importante observar, vamos nos dizer na prece de Pai Nosso, o ideal é que ela seja uma conversa com Deus. Uma conversa do coração para o Pai. Então, é nessa conversa que nós conseguimos expressar a nossa fé e alcançar todas as nossas necessidades. Porque, do contrário, a prece ela pode ser apenas decorativa e muitas vezes, mesmo que não percebam, mas ela não sai do coração.
Então a prece precisa sair do coração. Conversa com o Pai. Pai, me fortalece, Pai. Me ajuda nesse momento de desafio que estamos vivendo. Então, essa é uma poderosa alavanca que nos fortalece na fé. Porque daí nós sentimos que o Pai já nos atendeu. Aquilo que nós temos realmente necessidade e nós estamos buscando, o Pai já nos atendeu. E aí é necessário nós compreendermos que a natureza não dá salto, mas o Pai já nos atendeu. E nós nos fortalecemos com a nossa fé e continuamos com a nossa prece do coração. E promovendo ações para que o resultado aconteça. Porque a fé tem que ter obras. Então, com essa fé com obras, com as boas ações, porque daí as ideias, os pensamentos estão sendo alimentados com boas orientações do nosso anjo de guarda, dos protetores. E aí não importa o tamanho do problema, o tamanho da dificuldade, o tamanho do desafio. O importante é que conversei com o Pai e o Pai já me atendeu, o Pai já me acolheu. E assim a gente tem esse sentimento dentro de nós, com já um bem já conquistado pelo Pai. Um bem já conquistado. Não apenas palavras que geraram um campo energético até bom, até incentivador. Mas é importante essa conversa de coração com o Pai e obras. Vamos movimentar aquilo que nós estamos conversando com o Pai. Se eu preciso de um emprego, eu vou procurar aonde eu encontro o emprego. Mas se eu preciso de mudanças interiores, renovações interiores, eu vou observar aonde que como que eu vou estar atuando. E quando nós pedimos a Deus as nossas mudanças interiores, normalmente chegam para nós situações em forma de testes, de provas. Peço muito a Deus que eu seja uma pessoa mais paciente. E aí nós estaremos diante da família, de algumas situações, para nós exercitar a nossa paciência. E assim por diante. Preciso ser mais atencioso. E assim por diante, os recursos vão chegando. E aí nós vamos conquistando. E aí nós vamos, Nossa Senhora, como Deus é bom, Deus me deu tanta confiança, me deu força, eu fui paciente, eu fui perseverante. O importante é perseverar, porque a natureza não dá salto. As coisas não acontecem como uma mágica. As coisas acontecem quando elas são reais. E quando elas são realmente efetivas. Então, vamos conquistar o que nós precisamos conquistar? Sim, vamos. E quando nós pedimos a Deus, pedimos a Jesus, aos benfeitores, o apoio para a nossa melhora interior, para a nossa conquista, para conquistas duradouras, aprendizado, desenvolver tarefa que vai abençoar, vai ajudar outras pessoas, outros espíritos. Isso tudo são preces que nós podemos pedir a Deus e devemos sim pedir a Deus que nos auxilie.
Isso é um amor ao próximo. Então isso é um pouco do que a fé nos desperta em nós. Eu vou silenciar um pouquinho para que outras pessoas possam fazer seus comentários também. Tem pessoas que são a primeira vez que entram no Evangelho, explicando que após a explanação, todas as pessoas podem se manifestar, fazendo um comentário, uma pergunta, tirando alguma dúvida sobre o Evangelho, tá? Eu posso comentar um pouquinho? Claro, Donizete, fica à vontade. O início do Evangelho aí se referia à cura, né? A cura do corpo físico e tal. E Jesus foi muito feliz dizendo que os apóstolos, os companheiros deles, não tinham potencial para curar o próximo. Engraçado essa vida, né, meu? Deus manda a gente aqui para a bagaça, chega aqui, ele te dá todo um mundo de prazer, né? De sexo, de droga, de bebida, de festa, de viagem, né? Tudo isso aí está soberbo, está por aí, né? E aqueles que têm dinheiro ainda tem muito mais, né? O pobre não. O pobre às vezes vai na festa do parente, né? E é engraçado, meu. É muito engraçado esse mundo. Minha filha agora casou, ela chegou e falou assim, olha, você não vai tomar nenhum gole de cerveja, você não vai tomar nenhum gole de vinho. Não é que aquela porcaria daquele cara, mais de 20 vezes, senhor, você não quer tomar uma cerveja? Quer tomar vinho? O cara ficou me tureando lá mais de hora, né? Então, aí você vê, né, a situação do ser humano aqui nesta vida. Ele é obrigado a conviver com um vício, né? Ele é obrigado a passar pelo vício. Hoje em dia, nessa sociedade que nós estamos vivendo, você é obrigado a conviver com um drogado, né? Um ladrão, com sem vergonha, né? Tudo quanto é tipo de gente ruim. Você é obrigado a conviver com isso, né? E ainda iluminar seu caminho para seguir a Deus, né? Como diz lá a instrução de Jesus, você vai ter que orar pelo teu inimigo, né? A coisa é mais ou menos assim, a vida tá boa enquanto o ladrão não te rouba, né? E a doença não chega. Porque a hora que chega, aí é que nós vamos ver, né? Onde é que se amarrou o burro com Jesus, né? Onde que se amarrou o cavalo com Jesus, ou deixou na chuva e tirou, né? Então ter fé é uma coisa difícil, meu. Ter fé em Deus, seguir Jesus, não é para qualquer um, não. O planeta tá cheio de gente aí, ó, certo? Agora vai lá na casa do cidadão e fala, vamos lá para a igreja, vamos orar, vamos lá para um centro espírita, para um católico, para um evangélico. A pessoa não vai não, meu. Não vai de jeito nenhum. E não ora nem dentro de casa. Não ora nem dentro de casa, ele não ora. Certo? Tem gente que fala para mim que eles fazem oração. Não faz nada, meu. É tudo mentira. Entendeu? Só da boca para fora. É isso aí. Obrigado, viu? Obrigada, Donizete. Fazer um comentário, Jorge? Dá para estar me ouvindo aí? Estou te ouvindo, pode fazer. Eu estava pensando agora nas coisas que o Donizete está dizendo aí. Eu acho que, assim, né, a fé, ela é confiança, né? Ela é acreditar que algo será realizado. A fé, ela nos dá energia, né? Ela nos movimenta. Porque a partir do momento que a gente se propõe a resolver problemas, a passar por dificuldades, essa energia é fé. Acho que assim, a gente, nas situações mais difíceis, a gente é colocado à prova, claro, para ver o tamanho da fé,
mas eu não sei ainda quem tem régua, quem vai medir o tamanho que essa fé, que tem balança, que pesa, né? Não acho que exista. Mas o fato é que todos temos, né? Todos temos. Eu acho que é importante a gente acreditar nisso. De que tamanho é aquilo que a gente está possibilitado ali naquele momento. Nós temos tantas capacidades, nós temos tantas competências, né, que às vezes a gente não para pensar, ou tem quem pare e pense, sim, nós ouvimos, nós andamos, nós falamos, nós amamos, nós cozinhamos, nós trabalhamos, nós fazemos tantas coisas, né, isso tudo a gente dá conta, que é a matéria a gente se vira bem, mas por trás disso tudo, tem esses fiozinhos transparentes aí, esses fiozinhos transparentes que foi colocado pelo Cláudio. E a gente acredita nele, né? A gente está aqui, a gente acredita em Deus, a gente acredita em Jesus, a gente acredita no nosso anjo de guarda, então são esses fiozinhos aí que ficam nos segurando. Sempre tem na oração também do Pai Nosso, quando a gente diz, venha a nós o vosso reino, é porque a gente acredita no reino que virá, na terra ou no céu, isso é fé. Né? Se a gente fala, pensa bem o que está dizendo, né? Nessa parte do Pai Nosso, é fé. Fé quando a gente sai para trabalhar e fala até mais tarde, à noite eu estou aí, à noite a gente vai ao cinema, final de semana a gente vai se encontrar, a pessoa vai casar e chama para ser padrinho no ano que vem, madrinha no ano que vem, fala, cara, eu vou estar lá sim, isso é fé. Né? Então a gente, o tempo todo, a gente tem os nossos exemplos de fé. Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês. Meu entendimento da fé. Obrigada. Gratidão. Quem mais? João? Gostaria de acrescentar mais um pouquinho. Outro dia nós tivemos a orientação de um mentor, e ele falou sobre a fé que transporta montanhas. E essas montanhas são as montanhas que estão em nós. São as nossas limitações, as nossas dificuldades. Daí a gente começa a observar, por exemplo, muitas vezes, nós sonhamos, estamos em situações, às vezes, embaraçosas, lugar escuro, lugar cheio, lugar perigoso, montanhas do que você tem que subir, você não consegue vencer. Então, e aí a gente às vezes acorda todo assustado, não entendeu, mas por que toda essa situação? E, no entanto, as montanhas, elas estão em nós. Essas montanhas foram construídas ao longo da nossa vida, quanto o Espírito de Deus, e elas povoam o nosso inconsciente. E nós temos que, com o passar dos tempos, ir removendo essas montanhas. Então, um dos sentidos da fé que transporta as montanhas são essas montanhas que nós devemos trabalhar bastante com fé em Deus e com esforço interior, esforço íntimo para remover essas montanhas do medo, da montanha, das dificuldades diversas que nós encontramos. Para tantas coisas que nós iremos fazer, seja para a vida material, mas que conta quanto
mesmo sendo para a vida material, mas que conta quanto aprendizado para nós, quanto Espírito de Deus, então nós encontraremos as dificuldades. E essas dificuldades estão em nós, as nossas montanhas interiores. E com a fé nós podemos ir transportando essas montanhas e afastando de nós. E a cada tempo nós podemos observar que nós já estamos prosperando. Devemos continuar perseverante, que conforme Jesus falou, que a fé transporta montanhas, então vamos transportar cada um de nós as nossas montanhas conflitantes, porque nós temos um horizonte. E esse horizonte, pelo que se mostra, ele é muito lindo, muito iluminado. Era isso que eu queria acrescentar. Vou dar uma palavrinha aqui. Rapidinho. Deixa eu pôr para esse lado, que eu olho para lá um pouquinho. Eu estava pensando, né, no assunto, e para mim veio assim, a fé é uma construção individual. Cada um constrói a sua fé. E, em função disso, essa construção, ela é uma construção, como o João colocou, né, de uma reforma íntima, né, de uma transformação da pessoa. Do acreditar, no meu ponto de vista, que existe algo além dessa vida material que a gente leva. Então, quando a gente vê essa questão de fé, eu, às vezes, quando penso nisso e vejo pessoas pedindo por coisas que realmente não fazem sentido, por exemplo, não é? Acredito que as palavras que a gente usa quando a gente faz uma solicitação, principalmente para quem é terceiros, não é garantia de resultado. Porque penso eu que a gente tenha a limitação da interferência que nós podemos fazer na vida de outra pessoa. Me lembrando um caso de Chico Xavier e da sua considerada filha espiritual, Susana Maia Mozinho, o Chico comunicou a ela que estava prestes a desencarnar. E ela tem uma ligação muito especial com Chico Xavier, a ponto de ser considerada filha espiritual. É uma das poucas pessoas que tem muitas informações do Chico, que pouca gente conhece e que ela não vai revelar. Então ela pediu a Chico que levasse ela junto. Não, Chico, você vai desencarnar, por favor, me leve, peça para que eu possa ir junto. E o Chico falou, olha, eu poderia até interferir, a palavra não é interferir, né? Até fazer um pedido, só que eu vou contrariar Jesus. Então, existia uma força maior, com toda a fé que Chico tinha, mas tinha um entendimento por trás disso, né? De que realmente a importância dela ir, e ele entendia isso, porque já era um processo de várias encarnações, ele não tinha condição, e por questões de respeito e questão de hierarquia, provavelmente, ele não tinha autorização para fazer essa solicitação. Então, muitas vezes, a gente faz muitas solicitações, né? E eu acredito que toda vez que nós fazemos uma solicitação, nós movemos engrenagens no universo. E para mover essas engrenagens no universo, demora tempo. Então, a gente faz um pedido, que às vezes a gente, né, com muita fé pode conseguir, mas também pode não conseguir.
Quando a gente consegue, vai envolver muitas engrenagens e um certo tempo para que isso aconteça. E às vezes, nesse tempo, a gente perde a fé. Deixa de acreditar nessa possibilidade. Né? Por quê? Porque eu pedi, nada aconteceu, não vi nada, então isso não existe. Sendo que isso é um processo que muitas vezes depende de outras pessoas que aconteçam. Vamos pegar o exemplo do emprego, né, como o Cláudio citou, a colocação, a disponibilidade daquela vaga, a condição dele mandar o currículo, ele ser chamado. Então, envolve, né, um processo todo. Então, isso às vezes a gente se perde no tempo e deixa de acreditar na fé. Um outro sentido é esse que eu comentei do Chico. A gente faz um pedido e a gente não sabe o planejamento espiritual para aquela situação. Né? A gente busca, quer, entende que é justo, só que tem algo superior a nós, né? Tem algo que realmente nos coloca numa situação de aguardar. Né? Se aquela é a melhor prova, se aquela é a melhor situação. E aí volta de novo a questão da fé. Então, a fé, no meu entendimento, é algo muito superior a tudo isso. Né? É uma ligação constante. É um acreditar sempre. Né? Mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que a gente imagina que iria acontecer. Porque a gente precisa ter essa fé, a gente precisa acreditar nisso. E para isso que nós estamos aqui, né? Eu diria que é uma bênção, provavelmente para todos que fazem parte aqui do Evangelho, do estudo do Espiritismo, independente também, né, de estar no Evangelho, mas a consolação que o Espiritismo traz para todos nós, no sentido que ele dá um norte, ele dá uma razão para tudo isso que acontece. Então, é isso, né? Mantermos firmes, ligados o dia todo, todos os dias da vida, né? E acreditando, como o Cláudio citou, nesse algo maior, né? Essa ligação, né? Que existe sim, né? A gente tem provas disso. Quantos pedidos nós já fizemos, já alcançamos? Quantos nós fizemos e não alcançamos? Né? E nos desesperamos algumas vezes por causa disso. Então, mantenhamos a fé ativa, apesar de tudo, de todas as limitações, de todas as dificuldades, né? Porque tudo isso é aprendizado e é para o nosso fortalecimento, né? Na nossa academia aí espiritual, tá bom? Era isso aí que eu ia colocar. Acho que o pessoal aqui está querendo falar também. Eu posso falar um pouquinho, o Francisco? Você falou um ponto muito importante, sabe? Muito importante. Bom, 2 minutos. Eu acho, eu costumo, o que eu ensinei para os meus filhos e o que eu costumo praticar é o seguinte: se você pedir força para vencer os desafios que a vida te apresenta, orientação para você descobrir o caminho no meio da escuridão, onde a Terra é um planeta desafiador, força, orientação, esclarecimento para a gente entender o porquê daquela prova, isso é sempre concedido. Força para vencer as provas que a vida nos apresenta. Orientação para a gente saber o caminho a seguir no meio da escuridão. E esclarecimento para a gente entender o porquê daquele desafio que a gente passou. Isso é sempre concedido, no meu entender. E é o que eu procuro ensinar para os meus filhos. Agora, também ensinei para os meus filhos e procuro praticar o seguinte: jamais peça moleza. Não peça moleza numa oração. Não peça dinheiro, não peça facilidade material. Nem saúde eu ouso pedir. Por quê? Porque como é que eu posso pedir saúde se eu fumo, se eu bebo pra caramba, tenho uma vida viciosa? Entendeu? Como mal. Então, às vezes, como nós somos muito imaturos, a gente não tem noção direito do que está pedindo. Agora, força
orientação, esclarecimento. Sempre que eu pedir, eu consigo. Obrigado. É isso mesmo, Cláudio. Olha, Bom, pessoal. o Cláudio tá ótimo, em 2 minutos certinho. Pessoal, o Evangelho, né, sempre nos coloca a reflexão, e é isso mesmo. O Evangelho, às vezes, tem que incomodar, tem que ser a lição de casa para a semana, tem que ser aquilo, peraí, esse ponto tá legal, vamos pensar um pouco mais sobre isso. Isso é importante, né? Trazer reflexões, trazer análise, lembrando que o grupo, ele é aberto, então a gente pode colocar algumas perguntas, tá bom? E gostaria de fazer uma pergunta, se alguém quer fazer a prece de encerramento. Eu acho que a Ana levantou a mão. Quem? A Ana levantou a mão. Eu vi também. Vi sim, ela pôs assim na frente do rosto. Ana, o microfone está fechado. Gente, não vamos pressionar a Ana, faz 2 semanas que ela não entra, né? Ela fica mais 2 semanas sem entrar. Ana, seu microfone está desligado, tá? Então, queridos companheiros, agradecendo ao Evangelho dessa noite, que as lições e os ensinamentos trocados possa ser a semente jogada e que os nossos corações possam ser o solo fértil. Vamos assim, vibrando muito amor, muita luz por todo o planeta Terra. Vibrando amor e luz para todos os hospitais, asilos, creches, orfanatos. Vibrando por todos os moradores de rua, por todas as pessoas que passam por momentos de dificuldades, que todos possam ter essa fé que foi compartilhada nesse Evangelho nessa noite. Vamos vibrando amor e luz por cada um desse Evangelho dessa noite, pelos seus familiares, que cada um nesse momento possa emanar essas energias para um parente, um amigo, que possa estar por uma situação de conflito, de dor. Vamos vibrando por essas pessoas. Vamos vibrando muito amor e muita luz para a Cabana de Luz. Esse projeto de amor, de levar o Evangelho, de levar a Boa Nova, e de também um trabalho que é realizado com as crianças e com as famílias em Jorge Wetter. Vamos vibrando para que todos os trabalhadores se sintam fortalecidos nesse trabalho aos sábados, às quartas-feiras. Vibrando pela construção da cabana. Sabemos da importância de todos os trabalhos na seara do Cristo. E assim, queridos companheiros, vamos envolvendo em muito amor e em muita luz, ainda a cabana, que continuará os seus trabalhos nessa noite. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Acho que o João quer falar. Vamos falar boa noite a todos, aos novos participantes que possam estar com a gente toda semana. É um encontro familiar, fraternal, e também todas as energias, todas as vibrações, fortalece o trabalho, fortalece a nossa família material e a nossa família espiritual.
Então, é um período muito valioso e também de bastante proveito. A nossa gratidão a todos que chegaram hoje, Mônica e demais outros irmãos, e que possam continuar junto a nós. Uma boa semana para todos. E lembrando, se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, porque isso ajuda a disseminação da mensagem. Nós não temos recurso nenhum para espalhar o nosso trabalho, então se você deixar o seu like ajuda a disseminação desse conteúdo. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Fátima, boa noite, Ana, boa noite, Mônica, boa noite, Joana.